Boa noite, uma paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, amém? Glória a Deus. Como estão vocês, povo de Deus abençoado? Irmão, eu vou dar início a uma mensagem abençoada, aquela que veio do céu, amém? Para alegrar o meu coração, o seu coração e os nossos corações. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Tá feliz com Jesus? Tá feliz? Glória a Deus. Então, vamos agradecer Papai do Céu, né? O que ele tem feito por nós e continua fazendo. Glória a Deus, aleluia. Hoje as pessoas estavam reclamando que o sol estava muito quente, né? Você vê que o ser humano não conforma, né? Uma hora tá chovendo demais, a hora tá quente demais, a hora tá frio demais, uma hora tá ventando demais. O ser humano não tem nada, tá bom, né? Mas nunca agradece o que Deus faz. Amém? Glória a Deus. Mas nunca agradece o que Deus faz. Então vamos agradecer tudo e todos. Vamos agradecer a Deus, irmão, no momento bons, no momento ruim. A única solução para nossas vidas, a proteção nossa é Jesus Cristo. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte, hein? Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos dar início à lição. A lição é meio um pouquinho compridinha, mas ela tem tudo a ver conosco. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim. Abra sua Bíblia comigo, Lamentações. Glória a Deus, aleluia. Lamentações, capítulo 3, versículo 1, né, até o 20. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou ler esse versículo do 1 até o 20, e depois eu venho dando o significado de cada versículo. Você crê, dê um glória a Deus bem forte, hein? Para você entender direitinho a mensagem. Amém? Glória a Deus. Que diz assim, versículo 1, Lamentações, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, eu sou o homem que viu aflição pela vara da sua ira. Glória a Deus, aleluia. O segundo versículo. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Seguramente ele se voltou contra mim e ele virá sua mão contra mim todo dia. A minha carne e a minha pele ele fez envelhecer, quebrou os meus ossos. Ele edificou contra mim e cercou-me com fel e trabalho. Ele colocou-me em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito. Ele me cercou com um muro e não posso sair. Agravou as minhas cadeias. Mesmo quando clamo e grito, ele barra a minha oração. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosos os meus caminhos. Fez-se para mim como um uso de emboscada e como um leão em esconderijo. E ele desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço, deixou-me assolado. Ele armou seu arco e me pôs como alvo da sua seta. Ele cravou a seta da sua aljava nos meus rins. Fui um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. E ele me encheu de amargura e me embriagou com absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedregulhos e cobriu-me de cinzas. E afastaste para longe da paz a minha alma, esqueci-me da prosperidade. Então eu disse, a minha força e a minha esperança já pereceram no Senhor. Lembrando-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente ainda se lembra
e fica batida dentro de mim. Amém? Glória a Deus, só tem. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, agora vamos ver o que Deus tem a dizer sobre esses versículos para nós. Tem tudo a ver nas nossas vidas. Queridos irmãos, eu vou explicar. Ó, o profeta fala aqui como um representante da nação. Ele fala como um intercessor verdadeiro. Desse modo, associando-se com o pecado das pessoas. Embora ele próprio não tivesse pecado. Está entendendo a mensagem, varão? Está feliz com Jesus? Queridos irmãos. Assim é Cristo, irmão. Ele que não conheceu o pecado tomou sobre si a penalidade de nosso pecado, a fim de fazer, irmão, intercessão apropriada pelo crente. Glória a Deus, aleluias. O que ele faz por simplesmente, irmão, é estar na presença do Pai. Tudo que torna possível, irmão, a intercessão ao nosso favor foi feito e concluído no Calvário. Você crê? Deu glória a Deus bem forte aí? Queridos irmãos. Irmão, a ideia é, observa bem, se uma pessoa quer a luz, Deus quer a luz para ela. No entanto, se ela quiser as trevas, é isso que é desejado para ela. Você está entendendo agora? É desse jeito. Porque Jesus não obriga ninguém a adorar ele. Você tem livre-arbítrio de fazer o que quiser na sua vida. Olha, irmão, em obediência, sua mão é para mim. Em desobediência, sua mão é contra mim. É desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, o Senhor, irmão, prometeu curar o seu povo desde que eles o seguissem. Do contrário, se eles não o seguissem, não haveria cura. Glória a Deus, aleluia. A ideia, irmão, é o Senhor pode cercar-nos com bênçãos ou dificuldade. Tudo depende, irmão, da nossa obediência ou desobediência. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Queridos irmãos, embora eles fossem o povo escolhido por Deus, ainda assim o pecado os destruiria tão rapidamente quanto destruiu os pagãos de antigamente. Isso é, irmão, o dilúvio. Agravou, irmão, as minhas cadeias. Diz respeito à cadeia ou ao peso, pecado, que somos admoestados a colocar de lado o que nós só podemos fazer, colocando a nossa confiança em Cristo, no que Ele fez na cruz por nós. Se não confiamos em Cristo, irmão, e na cruz Ele não pode ser posto de lado. E ficará cada vez mais pesado até irmão, que fiquemos presos. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, glória a Deus, aleluia.
queridos irmãos. O salmista disse: se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Do mesmo modo, irmão, que o Senhor havia tomado grandes medidas para abençoar o seu povo, agora ele temia grande medida para fazer o exato oposto. Porém, irmão, isso é feito no sentido de corrigir e não destruir. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, quando ele falou aqui no versículo 10 sobre os ursos, urso, irmão, e leão são animais carnívoros, ferozes por natureza, mas, portanto, o fato de o Senhor se posicionar desse modo com relação aos seus filhos, ele demonstra o seu uso de medidas extremas. Em vez de ser o pastor, ele agora passa a ser o destruidor das ovelhas, como Judá pesarosamente descobriu. Queridos irmãos, justo, irmão, a mão divina quebrou com juízo justo, a mão divina quebrou em pedaços a nação que aquela mesma mão havia estabelecido. O que, irmão, o que ele constrói, ele pode destruir. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte. É desse jeito. Queridos irmãos, antes esse alvo, irmão, eram os inimigos de Israel. Agora Israel se tornou o inimigo de Deus. E, portanto, irmão, o alvo para a sua seta. O Zim fala da própria essência do ser de uma pessoa. O Senhor atira a seta para o lugar de onde se origina o pecado, que é o coração. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito. Está entendendo a mensagem, varão? Queridos irmãos, a frase provavelmente teria sido mais bem traduzida: fui um objeto de escárnio para todos os povos, referindo-se às nações, irmão, circunvizinhas, quando elas contemplavam a destruição de Judá e Jerusalém. E a sua canção o dia todo se refere a canções de escárnio e zombaria dos pagãos quando do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra amargura significa dificuldades amargas. A palavra absinto realmente quer dizer amaldiçoar. Em vez de o Senhor abençoar Judá, ele agora está amaldiçoando Judá. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, e cobriu-me cinzas é uma expressão, irmão, figurativa de grande humilhação. Isso pode, irmão, ter sido uma citação do Salmo 88, versículo 14. Nesse caso, a prosperidade fala de prosperidade espiritual, que resulta em todos os outros tipos de prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, Judá, por causa do declínio espiritual, havia se esquecido de que a sua força e esperança estava no Senhor. Mas ele era a fonte de todas as suas bênçãos.
Porém, irmão, ao tornar-se orgulhosa, irmão, ela começou a pensar que o Senhor não iria e não poderia abandoná-la. Por causa da sua posição ser igual como seu povo especial. Glória a Deus, aleluia. Mas eles descobriram, irmão, que o Senhor não pode tolerar o pecado. Independentemente do fato, irmão, de eles serem seu povo. Irmão, lembrando, refere-se às condições para o qual o Espírito Santo quer atrair a pessoa. Ele quer que a pessoa, irmão, se lembre da causa da aflição e do pranto que resultaram em absinto e fel. Queridos irmãos, os versículos 19 e 20 são bem parecidos com o Salmo 42, versículo 5. Então a pessoa, ou nesse caso, Judá lembra-se do motivo pelo qual ela está nessa situação e fica abatida. Você crê, dê um glória a Deus bem forte. É desse jeito. Então, irmão, vê a esperança pela misericórdia de Deus. Ó, versículo 21, que diz aqui, ó. Disso me recordarei na minha mente, portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não desapontam. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o Senhor é a minha porção, diz minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. É bom que um homem tenha esperança e em silêncio e espere pela salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar julgos na sua mocidade. Ele se assenta solitário e se mantém em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. E ele pôs a sua boca no pó, pois nesse caso pode haver esperança. Ele dá a sua face o que o golpeia, e ele é fato de repressão. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que ele entristeça, alguém terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque ele não aflige, nem entristece de boa vontade aos filhos dos homens. Esmagar debaixo dos seus pés todos os prisioneiros da terra. E perverter o direito de um homem perante a face do Altíssimo. E subverter um homem em seu pleito, o Senhor não aprova. Quem é aquele que diz assim? Acontece quando o Senhor não o ordena? Porventura não sai da boca do Altíssimo tanto mal quanto bem? Só tem. Queridos irmãos, esse versículo, irmão, observa bem, ele pode muito bem ter sido tirado do Salmo 42, versículo 4. Até este ponto, irmão, as afirmações de Jeremias têm sido, irmão, de desespero, mas agora as promessas de misericórdia e graça de Deus vêm à sua mente. Só isso pode lhe dar esperança. Para essa é a única esperança certa para qualquer pessoa. Você crê que glória a Deus me pode aí? Irmão, como o profeta assume o papel de intercessor, ele agora aprenderá que o próprio Deus, na ausência de toda comunhão espiritual eterna, é uma porção, irmão, suficiente para a fé. Até mesmo em face, irmão, do que parece uma derrota catastrófica. O Espírito Santo tira, irmão, a atenção de Jeremias e, portanto, e de Judá, da sua situação difícil. Direciona para as misericórdias do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
No sentido, irmão, as misericórdias de Deus não podem ser exauridas, porque elas são novas a cada manhã. Além do mais, podemos estar certos de que isso nunca mudará, porque o Espírito Santo diz: grande é a tua fidelidade, da glória. Está entendendo a mensagem, varão? Queridos irmãos, o Senhor, irmão, é minha porção. Ele revela o fato de que tudo de que uma pessoa verdadeiramente precisa é encontrado no Senhor e apenas no Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, o que isso está dizendo? É se corretamente o buscamos, embora, irmão, possa demorar algum tempo, nós o acharemos. Isso quer dizer, irmão, esperar em trabalho árduo é com grande peso da alma. Necessariamente, isso, irmão, é colocado ao lado de em silêncio, que fala de serenidade. Portanto, irmão, essa espera incorporará tempos de tribulação, entendeu? Entremeados com tempo de tranquilidade. Você crê, dê um glória a Deus bem forte. Então, irmão, essa palavra pode ter sido derivadas do Salmo 119, versículo 71. Irmão, a ideia é a pessoa não deve culpar a Deus. Pode, pelo problema, nem deve reclamar de sua situação difícil, mas em vez disso deve se manter em silêncio e suportar com paciência e acreditando, irmão, que seguramente o Senhor virá em seu socorro e libertará. E também ela aprenderá a lição, irmão, que a aflição tem por objetivo ensinar. Desse modo, irmão, tornando-se uma pessoa melhor por ter conseguido passar pela prova. Você crê, dê glória a Deus bem forte. É desse jeito, varão, da glória. Queridos irmãos, ele põe a sua boca no pó. É uma maneira oriental de expressar submissão, que é uma das lições que o Espírito Santo quer ensinar. Ele dá a sua face, irmão, o que o golpeia. Significa, irmão, que ele suporta a aflição com paciência, tentando aprender a razão do Senhor. E desse modo, beneficiar-se. Embora ele esteja farto de repreensão. É como Jó. É ridicularizado pelos outros. Ainda assim, ele sabe que o Senhor está no controle, que certamente a vitória virá. Você crê? Dê glória a Deus bem forte aí. Tá, glória. Santo, santo, santo é teu nome, Pai. Queridos irmãos, o Senhor não afligirá, irmão, para sempre. O que significa, irmão? Que a aflição terá um fim, se nós apenas confiamos nele. Temos a garantia de que, irmão, qualquer tristeza que ele cause é enviada para o nosso bem e feito sempre com compaixão e misericórdia, que o Senhor maravilhoso nos servimos. Deus não aflige, irmão, com o espírito maligno.
Como o homem faz, os homens afligem outros com a finalidade de ferir. Deus aflige com a finalidade de ajudar. Ou seja, fazer com que alcancemos a maturidade. Irmão, nesse caso, os prisioneiros da terra se refere aos judeus infelizes, cativos dos babilônicos, embora eles tivessem pecado terrivelmente e estivessem então debaixo do justo juiz de Deus, ainda assim ele não permitiria que eles fossem esmagados. No tempo devido, ele os libertaria. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Irmão, a ideia é, o Altíssimo é o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Divino. Independentemente do que a pessoa fez, se ela, ou no caso de Judá, eles sinceramente se arrependeram. O Senhor garantiu. O Senhor garantirá a libertação e a restauração, e não perverterá o direito deles. Seu pleito, irmão, se refere à palavra de Deus sendo aplicada à vida de uma pessoa e à sua confiança nela. Subverter um homem se refere àqueles que afirmam que Deus não mais mostra misericórdia e etc. O Senhor não aprova, não aprova, irmão. Significa que, independentemente de que os incrédulos possam dizer, o Senhor não aprovará que seja a negação deles da misericórdia e da graça e qualquer pessoa que se enquadre nas condições estabelecidas por Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, o Espírito Santo faz a pergunta para Jeremias: quem é aquele que diz que isso não pode? Quando Deus diz que pode? Ou quem é aquele que diz que pode quando Deus diz que não pode? É o que o Senhor ordena, irmão, não o homem. É o que o Senhor ordena, mas não o homem. Entendeu? O Senhor não diz que ele fará quando ele não vai fazer. Nem ele diz que ele não fará quando ele vai fazer. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito. Entendeu? Então, irmão, vou lá no versículo 39 agora. Aí entra a confissão, os arrebatamentos, o arrependimento de Jeremias por Sião, né? Vamos lá no versículo 39, até o 51. Aqui diz aqui, ó. Porque se queixa um homem vivente pela punição pelos seus pecados. O esquadrinhamos, experimentemos os nossos caminhos e voltamos novamente para o Senhor. Levantemos nosso coração com as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste nós da ira e nos perseguiste, mataste e não tiveste piedade. Cobriste-te de nuvens para que a nossa oração não passe. Tu nos tornaste como escória e refúgio no meio dos povos. E todos os nossos inimigos abriram suas bocas contra nós. Medo e armadilhas vieram sobre nós, dissolução e destruição. Torrentes de água derramaram aos meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos gotejam lágrima e não cessam sem qualquer interrupção. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos impressionam o meu coração por causa de todas as filhas da minha cidade. Só tem. Amém? Irmão, Judá não deve se queixar
de sua atual condição. Porque ela é punição pelos seus pecados. Como tal, ela deve ser suportada com dignidade, entendendo que a punição é justa, mas também amenizada pela misericórdia. Entendeu? Pela misericórdia. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. O próximo versículo, irmão, diz ajudar, como também todos os outros, certamente, o que deve ser feito. Irmão, o propósito do sofrimento emitido pelo Senhor é dado neste versículo. E voltemos novamente para o Senhor, significa que temos nos voltado para algo que não o Senhor. Obstinação, olha, obstinação sempre é a causa disso, que leva a pessoa a se desviar da Bíblia, entendeu? E desse modo de Deus, a palavra esquadrinhar, e quer dizer procurar com diligência e trazer à luz que está escondido, como as nossas dificuldades são cansadas pelos nossos pecados. Vamos procurar e permitir que o Senhor nos corrija. Queridos irmãos, deve ser observado que o mero levantar as mãos a si mesmo não é o suficiente. Coração, com a sua ação correspondente de arrependimento, deve acompanhar o gesto físico. O pronome, irmão, o pronomes nós e tu, como expresso no hebraico, deve ser pronunciado com forte ênfase. Isso reconhece, irmão, pecado e assume a responsabilidade pelo mal feito e equivale, né, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tu não perdoaste, não se refere, irmão, ao perdão de pecado. Assume, irmão, a responsabilidade pelo mal feito, entendeu? Como ele diz aqui, tu não perdoaste, não se refere ao perdão de pecado, mas em vez disso, ao efeito do pecado que continuou, portanto, o sofrimento. Mas esses são, irmão, o justo resultado do pecado deles. A ira diz respeito a uma ira longamente retida, que é finalmente, entendeu? É liberada por causa da constante transgressão, rebelião e recusa, entendeu? Arrepender-se, como registrado no versículo 4, no versículo 42. Queridos irmãos, nós perseguiste, refere-se, irmão, os inimigos de Judá prevalecendo sobre ela. Irmão, o coração não pode passar, observa bem, o coração não pode passar para Deus se houver pecado. Obrigado, pecado obrigado, com a falta de arrependimento que era a situação em Judá e em Jerusalém. O Senhor, irmão, o Senhor constrói a ele, também pode destruir. Se Deus constrói ele, também pode destruir. Entendeu? Ele planta e também pode arrancar. Se ele é o autor de um, é também autor de outro. Entendeu? Está entendendo a mensagem, varão? Queridos irmãos, mas quando Judá andava com o Senhor, esses inimigos não ousavam fazer isso. Agora que Deus não está mais com ela, por causa dos seus pecados, esses inimigos sentem-se livres para dizer e fazer o que quiserem
consequentemente o desprezo e o sarcasmo que eles demonstravam não tinha limite. Queridos irmãos, tudo isso foi causado pelo pecado e pela recusa a arrepender-se. Com essas palavras, Jeremias retorna à sua própria tristeza por causa da terrível condição tanto de Judá quanto de Jerusalém. Então, irmão, ele foi chamado do profeta chorão. Entendeu? E não sem razão. Por aproximadamente 40 anos, ele profetizou a vinda da destruição e viu essa destruição chegando cada vez mais perto. Ainda assim, as pessoas não se arrependeram, mas em vez disso, a obstinação, a rebelião delas tornaram-se progressivamente piores. E então ele foi uma testemunha, irmão, ocular de destruição real, vendo exatamente que ele havia profetizado realmente acontecer, irmão, o que provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e etc. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, gotejam, no hebraico diz, derrama em profusão. Assim, esta passagem fala do fardo de um coração quebrado que é tão pesado que chega a ameaçar a vida do profeta. Era um fardo, irmão, sem qualquer interrupção. Até onde se sabe, Jeremias foi um dos poucos valorosos que intercederam por Judá e Jerusalém. Os babilônios não demonstraram clemência, nem mesmo para com as mulheres e crianças. Aí veio a oração por vingança sobre os inimigos. Vamos lá comigo, capítulo 52. Glória a Deus. Para terminar, tá, irmão? Ao 66. Glória a Deus. Vamos acompanhar? Isso é muito bom, tá, irmão? Versículo 52 ao 56. Ao 66. Que diz assim: sem causa, como se eu fosse uma ave, os meus inimigos me caçam. Arrancaram a minha vida no calabouço e lançaram pedras sobre mim. As águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: eu estou cortado. Invoquei o teu nome, ó Senhor, do mais profundo do calabouço. Tu ouviste a minha voz, não esconde o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia que eu clamei por ti e disseste: não temas. Ó Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma, tu remiste a minha vida. Ó Senhor, tu viste a minha justiça, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todo o seu pensamento contra mim. E ouviste a sua afronta, Senhor, de todo o seu pensamento contra mim. Os lábios daquele que se levanta contra mim, os seus planos são contra mim todo. Observas os assentarem, se o levantarem, se eu sou a sua música. Dá a eles e paga o Senhor de acordo com a obra das suas mãos. Tu dará a eles a ânsia de coração, a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Só tem. Então é a última lição. Tá, irmão? Glória a Deus, aleluia. Isso é muito bonito, é lindo, né, irmão? Queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. Esse profeta, irmão, de Deus tinha muitos inimigos.
que constantemente tentaram silenciar a sua voz. Mas então o caçavam como se ele fosse uma ave. Ademais, isso era sem causa, assim como a raiva e as atitudes dos fariseus contra Cristo era sem causa, das quais isso era um tipo. Irmão, esse encarceramento está registrado em Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Arrancar a minha vida significa que eles queriam que Jeremias morresse nesse calabouço. O que teria acontecido se o Senhor não tivesse intervido? Embora não houvesse água nesse calabouço, ainda assim os seus inimigos, sem dúvida, devem ter removido, às vezes, a tampa de pedra e despejado água, que provavelmente era imunda, dentro do calabouço, que então correram sobre a cabeça de Jeremias. Em toda, irmão, a qualquer situação, glória a Deus, o Senhor é o único que pode verdadeiramente ajudar. Para qualquer problema, nós precisamos sempre invocar, irmão, o seu nome. Nesse tempo terrível, Jeremias, sem dúvida, lembrou o Senhor da promessa feita a ele logo no início do seu ministério profético. Queridos irmãos, também na nossa vida, como com Jeremias, o Senhor às vezes permite, irmão, que coisas diversas nos aconteçam para que possamos aprender a confiar e a crer nele, bem como a clamar por ele. Tudo que o Senhor faz, irmão, e permite na nossa vida, tem um propósito. Certamente ele controla tudo. Em outras palavras, nada acontece para um crente sem que o Senhor cause ou permita, e tudo é para o nosso bem. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Está feliz com Jesus? Queridos irmãos, o versículo 56 retrata não apenas, irmão, a fraqueza física de Jeremias, mas quando estava no calabouço, mas também a sua grande força espiritual. Nossa situação, irmão, terrível. Quando Jeremias clamou ao Senhor, a palavra do Senhor retornou. Não temas, olha. Essa palavra, como foi dada a Jeremias, é também dada a todo crente verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, para fazer isso, irmão, ou seja, redimir a vida do grande profeta, o Senhor usaria Ebed-Meleque e Etíope. O Senhor, tu viste a minha injustiça. Não significa necessariamente, irmão, que Jeremias havia cometido uma injustiça, mas que ele implorava ao Senhor que esquadrinhasse a sua vida. Jeremias acreditava, irmão, que o Senhor não acharia nenhuma injustiça com base nisso. Ele perguntaria se o Senhor julgaria a sua causa, o que o Senhor definitivamente fez e o libertou. Irmão, é certo que o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. E recompensa será dada de acordo com todas as ações ímpias de todos os envolvidos. Isso diz, irmão, respeito aos planos que essa pessoa tramaram com o objetivo de prejudicar ou até mesmo de matar Jeremias.
queridos irmãos. Era muito difícil falar contra Jeremias durante aos 35 anos de suas profecias, antes da queda de Jerusalém, ninguém acreditava nele, irmão. Porém, glória a Deus, aleluia. Porém, glória a Deus. Podemos, irmão, estar certo que o Senhor ouviu todas as coisas pejorativas que essas pessoas disseram contra o profeta. Eu sou a sua música. Fala das canções. Irreverente de zombaria. Desculpa aí, irmão. De zombaria e desprezo que eles compunham e cantavam a respeito dele. Então essa oração, irmão, pelo menos essa parte é derivada do Salmo 28, versículo 4, que também foi uma oração de Davi. Este tipo de oração não é incorreto e pode ser presentemente feito por cristão, desde que os seus corações estejam limpos diante de Deus. Neste caso, Jeremias está falando de pessoas que se recusaram e se arrepender. Queridos irmãos, tua maldição sobre ele não é conhecido ou entendido pela maioria dos cristãos. No entanto, Deuteronômio, capítulo 28, né, revela a verdade de que Deus abençoa, né, a obediência enquanto amaldiçoa a desobediência. Embora estejamos na dispensação da graça, esse princípio é hoje mesmo daquele tempo. Queridos irmãos, e foi exatamente o que aconteceu uma vez, mas nós colhemos o que semeamos. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Queridos irmãos, e aqui termina a minha mensagem de hoje. Glória a Deus! Entenderam a mensagem, meu irmão? Guarde no coração e deixe Deus trabalhar na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe aí, né? Deus abençoe aí, meu irmão Pedro Rocha, que está lá em Rondônia, em Maraci, meu irmão, né? Irmão Rocha, pastor Rocha, que mora em Linhares, né? Glória a Deus. E Deus abençoe meu irmão Mateus, que mora aqui perto. Irmã Déa, Deus abençoe, né? Minha sobrinha Janete. Deus abençoe. Irmã Angelina, Mara Regina, né? Que mora lá em Ponta da Fruta, que Deus abençoe ela e família. Regina, né? A Silvio, que Deus abençoe vocês todos aí. Glória a Deus. Deus abençoe toda essa família abençoada. Deus abençoe, né? Janete, Gilson, Gessi, né? Glória a Deus. Jaldete, Gilred, né? Glória a Deus. Aida, Sami, todos, Deus abençoe vocês todos, né? Deus abençoe também minha família, meus netos, né? Eu agradeço pelo Espírito Santo de Deus que esteja no lado nosso protegendo em todo sentido. Deus abençoe o pastor Isaías, né? Pastor Isaías, né? Irmã Libera, irmãos Isaac, né? E a irmã Adelina e irmão Daniel, né? O pastor Jonas, que Deus abençoe vocês aí, do grupo aí, né? Jesus ontem, hoje, para sempre. E Deus abençoe também o nosso ministério no tempo, né? Então, para o nosso pastor Paulo, pastora Beth, né? E todo, né? Os membros, pastores, evangelistas, que o Espírito Santo de Deus esteja na casa de cada um nesse momento. Senhor, muito obrigado pela essa rica oportunidade que o Senhor me deu para trazer essa mensagem para o Brasil e o mundo. Pai, é com muito amor, é com muita alegria, eu só tenho que te agradecer por tudo e por todo, em nome do seu querido e amado, que é o Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que Deus seja louvado. Gente, que Deus dá uma boa noite de sono,
Que o Espírito Santo visite cada um nesse momento, que dá uma boa noite de sono para todos nós. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus ama vocês e nós também.